nesta possibilidade, mas ele sentia que Shammai era frontalmente contra esta doutrina. Continuou, todavia, sua linha de raciocínio. Já havia ido longe demais para retroceder. Teria que defender seu ponto de vista, mesmo correndo o risco de desagradar seu oponente. Há muitos sábios que acreditam que o espírito que habita o ser humano já habitou outros corpos, e que em suas várias existências anteriores, pode ter cometido iniquidades, crimes contra outros homens e contra si próprio, originando, desta forma, terríveis consequências. Mas que sábios você cita? Seriam aqueles gregos degenerados? Há alguns sábios judeus que crêem nestas baboseiras? Citar os gregos ou outros sábios de povos desconhecidos não traria vantagens para o jovem. Há muitos mestres em Yidá que creem na possibilidade de o homem ter várias vidas. Não saberia citar todos os nomes, mas a simples citação deles não daria credibilidade às minhas palavras. Shammai achou que havia feito o jovem tropeçar em suas próprias ideias e, polêmico, falou-lhe com autoridade: cite uma só passagem nas nossas escrituras que fale dessa possibilidade. E Jesua aduziu-lhe a resposta rapidamente. O grande profeta Isaías, não cita textualmente que Elias, voltará para aplainar os caminhos do Masiá? Como ele poderia voltar se não existisse várias vidas? Se ele já subiu aos céus, somente renascendo poderia ele voltar e anunciar a chegada de nosso Salvador. Um murmúrio de satisfação correu pela assistência. Shammai sentiu o sangue gelar-lhe, pois o rapaz o havia encurralado. Não poderia falar mal de Isaías, porquanto era tido como grande profeta. Mas, se isso lhe fez fugir o sangue de suas faces já macilentas, o enfureceu ainda mais. Agora era hora de atacar o insolente rapaz, que lhe havia respondido com calma, com compostura, com um sorriso encantador, provavelmente falso, em sua opinião, e com um tom de voz tranquilo. Neste instante, providencialmente, uma voz feminina se fez ouvir no recinto: o que você está fazendo aqui, Jesua? Incomodando estes senhores? A voz era suave e olhar terno, mas o tom de voz imperativo, admoestador, mas que não intimidou o rapaz, que lhe respondeu, com extrema gentileza, num tom amoroso: estamos falando, querida mãe, sobre os assuntos de nosso pai. Miriam carregou o semblante de ligeira irritação e, num gesto mínimo, quase imperceptível, sacudiu a cabeça num menear, chamando o moço para perto de si. Jesua obedeceu e levantou-se, acompanhando sua mãe. Yehudá, o gêmeo, que tudo escutava, deliciado, acompanhou seu irmão, sentindo a mesma vergonha que ele por ter sido repreendido em público. Cada dia que se passava, mais os dois irmãos se amalgamavam numa simbiose psíquica. No corredor, ela o repreendeu de forma mais acre. Jesua, você não está vendo que está se expondo, falando com estes homens? Não nota que eles querem ridicularizá-lo? A resposta chegou rápido na boca de Jesua, mas ele controlou-se e meneou a cabeça, baixando-a em submissão. Ele ia dizer que sua missão na vida era expor-se. Aquilo havia chegado em sua mente subitamente, vindo do mais recôndito de sua alma, mas sentira que não passava de um rapaz de 13 anos, submetido à doce tirania materna, pois Miriam, como toda boa mãe judia, dominava sua família com uma gentil mão de ferro. O que acontecera naquele instante foi que Nicodemos, em seu amor pelos gêmeos, mais especialmente pela figura de Jesua, o houvera exposto a um perigo potencial. Naquela assembleia de homens, existiam seguidores de Herodes o Grande, que sabiam, pois estas coisas sempre acabam sendo conhecidas, que o falecido monarca perseguira até a morte a família de Jacob ben Matã. O rapaz, ao ser exposto à curiosidade pública, tornou-se alvo de perguntas sobre sua ascendência, e fatalmente descobririam que ele era neto de Jacob. Um dos espíritos protetores de Jesua não pestanejou e o retirou do ambiente, através da atuação materna.
Ela servira como intermediária entre o espírito protetor e Yeshua. À noite, os acontecimentos se precipitaram. Além de uma acre admoestação materna tanto ao pai como a Eusébio de Arimateia por ter exposto seu filho à curiosidade pública, consideradas as consequências possíveis que disso poderiam advir, Nicodemos apareceu constrangido e preocupado. Contou que um dos presentes, membro influente do Sanhedrin, inquirira sobre a ascendência do rapaz e que, inadvertidamente, um dos amigos de Nicodemos dissera, movido por boa intenção, que ele era neto do assassinado Jacob ben Matan, e que, não bastasse isso, confirmara que o belo, inteligente e instruído moço era, na realidade, o verdadeiro herdeiro do rei Davi e que ele é que se tornaria rei de Israel. O relato causou grande consternação aos circunstantes. Nicodemos sentiu terrível calafrio na espinha, já que os tempos ainda eram perigosos e ninguém sabia como o prefeito romano Copônio reagiria ao saber disso. Eusébio ben Jacob ficou receoso, pois era-lhe vivo ainda na mente o fato de Herodes ter mandado matar-lhe o inocente pai. Tomado de intensa preocupação, decidiu que voltaria para Alexandria imediatamente, pois durante os 11 anos que vivera naquela cidade não se sentira ameaçado por nada. Todavia, Miriam não queria mais voltar para lá. Haviam vendido tudo e nada mais os ligava àquela cidade. Compartilhava com o marido, entretanto, a ideia de que Beit Leche não lhes era mais conveniente para viver, já que o esposo era grandemente conhecido naquela pequena cidade. Sua preferência era ir para Cafarnaum, onde residia a irmã, esposa de Zebedeu, um dos maiorais da cidade. Eusébio, por sua vez, achava que, justamente por causa disso, deviam evitar ir para lá. Zebedeu poderia comentar o assunto do parentesco com seus pares galileus e, eventualmente, eles poderiam sofrer perseguições por conta disso. Eusébio de Arimateia sugeriu que fossem para Arimateia onde ficariam em suas propriedades até que comprassem uma casa adequada. No entanto, Eusébio ben Jacob teve uma ideia diferente, pois um dos seus tios por parte de mãe morava em Nazarete, sem dúvida, poderia abrigá-lo. Nazarete era uma cidade na Galiléia com cerca de 2.000 habitantes, um pequeno vilarejo em que jamais iriam procurá-lo. Além do que ficariam perto de Canaã onde poderiam se relacionar com Cleopas, o irmão de Eusébio ben Jacob. Miriam não se mostrou muito ansiosa em partir para aquela cidade, pois não a conhecia, mas o próprio Eusébio de Arimateia achara a ideia boa. No entanto, levantou uma questão importante. Ir para Nazaré é uma escolha sábia, pois estaria entre pessoas simples, que não conheceriam sua procedência, mas exporia os gêmeos a sérios problemas. Imagine se alguém descobrisse que você se refugiou por lá, e que mandassem prendê-lo, ou pior, matá-lo como fizeram a nosso amado Jacob. Encontrariam a família toda reunida e não teria maiores problemas em mandar trucidá-los. Sugiro que os gêmeos sejam apartados da família, pelo menos por algum tempo, até avaliarmos se há ou não perigo real. Nova discussão originou-se dessa argumentação, com Eusébio achando a ideia boa e Miriam não querendo separar-se dos rapazes de forma alguma. Mas ela acabou convencendo-se, já que Eusébio de Arimateia ponderara que o expediente de manter os gêmeos juntos seria a maior evidência de que eles eram os que os inimigos procuravam, caso estes de fato fizessem isso. Se os inimigos intentassem algo contra sua família, mandariam os assassinos procurar por uma família de prole numerosa cujos primogênitos fossem gêmeos. Nada mais óbvio. Já se encontrassem apenas uma família recém-chegada ao vilarejo, mas que não tivesse gêmeos, prosseguiu ele, nada os levaria a crer que seriam as pessoas a quem procuravam. Embora contrariada, Miriam, por amor à segurança dos filhos, aqueceu. Mas nova e renhida discussão teve início. Para onde mandar os gêmeos, de forma que ficassem ao abrigo de qualquer sangue assassino e que pudessem ser mantidos sob proteção sem dificuldades? Eusébio sugeriu que um deles fosse para Canaã, para que pudesse ficar com o tio.
O ambiente lhe seria extremamente familiar, acrescentou, pois Cleopas era pai de vários filhos, entre os quais 2 varões, que deviam ser um pouco mais velhos que Eudá. Explicou-lhe que um deles se chamava Jacob, nome recebido em homenagem ao avô, e que o outro tinha o nome de Eudá. Premidos pela urgência das circunstâncias, decidiram sem muito pensar que Eudá ficaria com os primos Jacob e Eudá. Mas, atinando com o fato de que era Jesua o verdadeiro cerne da questão, já que era o primogênito, o herdeiro do trono de Israel, o mais dotado da família e, portanto, o mais sujeito aos ataques exteriores, acharam que seria mais acertado levá-lo para longe das terras de Israel e mantê-lo escondido até que se tornasse adulto. A esse respeito, a opção mais lógica ocorreu-lhes quase por encanto, enviá-lo para Alexandria. Lá, ele ficaria abrigado na casa dos parentes e estudaria com os terapeutas, entre os quais se destacara, e ficaria protegido da curiosidade malsã. Os dias que se seguiram foram de dor e de choro para a família. E Jesua foi comunicado da deliberação dos pais e obteve, como resposta às suas perguntas dos motivos de ter que voltar para Alexandria, a necessidade da continuação de seus estudos. Disseram-lhe que os terapeutas viam nele um enorme potencial de cura, de inteligência, e que seria importante que continuasse seu aprendizado ali. Não lhe disseram que era herdeiro do trono de Israel nem que poderia sofrer perseguições e expor a família a perigos. Yosef ben Jacob achava que quanto menos o filho soubesse de sua ascendência, de sua legitimidade ao trono de Israel, das perseguições reais contra o avô Jacob ben Matan, melhor seria para ele. Yosef confiava no filho, mas não queria incutir ideias no moço, pois sabia do perigo que era uma ideia mal colocada, gerando expectativas e desideratos. Neste ponto, a ignorância não nutriria sonhos de glória e poder, aos quais Yosef tinha verdadeira aversão, vendo nos governantes mais motivos de escândalo e de torpezas, do que virtudes e alegrias. O próprio Salomão também não se deixara conspurcar pelo poder. Não tomara mulheres estrangeiras como esposas. Não havia sido seduzido pela rainha de Sabá. Porque então seu doce Jesua estaria salvo de seres inescrupulosos que, sabendo de sua ascendência real, não poderiam utilizá-lo como fantoche e derrubar, ou pelo menos tentar destronar, os herodianos e expulsar os romanos, colocando seu amado, mas ainda inexperiente filho, como rei, onde seria tentado pelo corruptor poder. O tempo se encarregaria de revelar a verdade, mas não seria pela boca de ninguém da família. Aproveitando a caravana de volta, com parentes que haviam vindo nela para o Persache, Jesua retornava a Alexandria para continuar incógnito, esperando o momento certo para desabrochar. Capítulo 3. Os anos se arrastaram para Jesua, enquanto sua família se estabelecia em Nazarete. Chegaram discretamente à cidade e compraram uma casa com um poço nos fundos. Yosef se estabeleceu como carpinteiro. Nazarete, porém, era pequena demais para 2 profissionais da carpintaria. Em razão disso, Yosef começou a procurar trabalho, e logrou obtê-lo, nas cidades e aldeias vizinhas. Com a decisão de Herodes Antipas de embelezar Cesareia, a época era de muita atividade. Yosef obtivera a incumbência de realizar várias obras, pois, se tornaria mais do que um simples carpinteiro. Montaria uma equipe de auxiliares e tornar-se-ia um verdadeiro empresário da construção. Iedá foi para Caná e, com sua simpatia, logo granjeou a amizade de Jacob, que era pouco mais velho do que ele, e de Eudá, seu outro primo, que tinha quase a mesma idade que ele. O tio Cleopas tomou-se de amores pelo jovem, o qual lhe demonstrava humildade na catação das ordens e determinação e eficiência em cumpri-las. Ele era chamado de Talma, gêmeo, já que este sempre fora seu cognome. Mas, com sua chegada, para não ser confundido com seu outro primo, também chamado de Eudá, este passou a ser chamado de Tad, que significa bondade. Algumas pessoas o chamavam também de Lebeu,
cuja melhor tradução seria o bom. Tad, de fato, era um rapaz de ouro, pois se preocupava com os demais e sempre descobria meios de ajudar o próximo. Era vegetariano, pois era contrário à matança de animais. Tornou-se piedoso fariseu. Caná era uma cidade mais próspera do que Nazarete, e Cleopas dedicava-se ao comércio de madeiras. Não era um carpinteiro, mesmo que conhecesse o ofício que lhe fora ensinado pelo pai Jacob. Cleopas, no entanto, comprava e vendia madeira vinda do Antilíbano, assim como complementava sua renda com o comércio de todos os apetrechos necessários à construção civil. Ieda demonstrou extrema vivacidade na administração do negócio do tio. Como era letrado e conhecia bem as contas, aprendera tudo com os terapeutas, tornar-se um excelente braço direito do tio. Iosepe e Cleopas logo se tornaram associados, indicando negócios para o outro e aproximando as duas famílias, que estiveram separadas por tanto tempo. Iosepe ben Jacob aproveitou-se também de seus excelentes contatos com os nobres da região, pois tanto Zebedeu como os amigos destes o recebiam com bom grado, gerando negócios bastante vultosos, que permitiam que ele vivesse bem, podendo dar um certo conforto à família. No entanto, receoso de ter sua descendência revelada, o manteve à larga da política, dos arranjos do reino e das negociatas, que eram tão comuns naquela época. Por sua vez, mesmo não estando perto de Isabel, Miriam acompanhava o crescimento do estranho Yochanan, através de notícias que recebia de tempos em tempos. Ele era recluso, falando pouco e quando pequeno tivera inúmeros problemas que afligiram os zelosos pais. Era dado a terror noturno, debatendo-se no leito, urrando e acordando a todos, só se apaziguando após certo tempo. No entanto, aos 8 anos, após oferendas dadas ao odorifumante altar do templo, por Zechariah, suas crises os amainaram até a extinção do mal. Agora que Yochanan alcançara os 16 anos, o pai desejava vê-lo seguir o sacerdócio. Ele parecia ser perfeitamente talhado para essa augusta missão. Profundo conhecedor das leis, cujo teor assimilara do próprio pai, que atuara como um seu professor improvisado, o rapaz era de uma religiosidade que beirava o fanatismo. Desde os 13 anos, frequentava a escola do templo, mas era aí que residiam todos os problemas do velho Zechariah. O rapaz, embora fosse excelente aluno, era intensamente questionador e levava seus professores ao desespero com suas perguntas, pois fazia-lhes mais do que simples inquirições. Em verdade, os irritava com suas longas dissertações sobre histórias bíblicas, passagens do Torá e citações intermináveis. Zechariah já o havia repreendido por isso, inicialmente de forma amorável, mas, depois, viu-se obrigado a fazê-lo com veemência, já que os professores queixavam-se de sua impertinência, sua excessiva demonstração de importuna sabedoria e de desrespeitosa arrogância e petulância. Não obstante isso, quanto mais era repreendido, mais se deixava dominar por essas atitudes, mais se entregava à defesa de minúcias irrelevantes. Seus próprios colegas mal suportavam, ainda que conhecedores de que era possuidor de vasto saber. Quanto mais se via isolado, por causa da insolência com que tratava os demais e das observações inconvenientes que fazia, mais se tornava irritadiço. Assim, não raro era cometido de pequena febre ao entardecer, o que preocupava sua idosa mãe. 3 anos mais tarde, o templo recusaria sua candidatura de se tornar Kohanim, sacerdote. É verdade que achavam que ele tinha uma inteligência muito acima da normal. É verdade que seu conhecimento das Sagradas Escrituras não encontrava um rival à altura. É verdade que sua vocação para as coisas de Deus era legítima. No entanto, sua falta de obediência, sua arrogância, sua falta de humildade e seu gênio irascível desclassificavam para ser sacerdote. Afinal das contas, o sacerdócio é uma ordem quase militar, pois o Kohanim é um guerreiro de Yahvé, e como soldado deve ser obediente,
responsável e cumpridor de ordens superiores sem questionamentos. Yochanan não fora feito para ser soldado, mas sim, general. A recusa do templo em admiti-lo foi, para o pai, um verdadeiro petardo disparado contra seu coração. Contudo, para Yochanan foi imensamente pior. Ele reagiu com extremo furor, rasgou as vestes, bateu com a cabeça na parede, arranhou o rosto com as unhas e gritou como um possesso. Nem pai, nem mãe conseguiram controlá-lo enquanto tinha seu acesso de fúria. Finalmente, após alguns minutos de total destempero, prostrou-se num completo e acachapante mutismo, agachando-se num canto da casa, para desespero dos pais. E assim deixou-se ficar por algumas longas horas, enquanto o pai, que já previra tal acontecimento, tentava consolar a mãe. Passou o restante do dia e da noite acuado como um animal, com o olhar distante, a boca aberta a lhe sair um fio de baba e as mãos nervosas a se contorcerem. Finalmente, com os primeiros raios do albor, levantou-se com determinação, como se nada houvesse acontecido, lavou-se, trocou de roupa, fez suas orações, tomou um farto de jejum e, sob o olhar preocupado, espantado e angustiado dos pais, falou com uma voz calma, serena, como se a tempestade da véspera fosse apenas um acontecimento inexistente. Meditei muito nestas últimas horas e concluí que não é meu destino ser um sacerdote do templo. Consagrarei minha vida a Deus de outro modo. Não de uma forma ocasional como o Rabi, mas como essênio. Partirei hoje mesmo para Engadi, onde me colocarei à disposição da Irmandade. De lá só sairei quando estiver pronto para minha missão no mundo. As palavras que o velho Zechariah despendeu durante algumas horas foram bater num muro de silêncio. Yochanan estava tão determinado a se tornar um essênio que nem os rogos paternos e o choro materno o demoveram. Na hora do almoço, com a roupa do corpo e algumas moedas, partiu, após beijar o rosto em prantos da mãe e as mãos enrugadas do pai. O casal se abraçou em completo desespero, pois acreditavam que o filho enlouquecera e que sua ida para Engadi seria a última viagem daquele precioso ser, que Deus houvera por bem lhes dar na velhice. A casa de Davi era, como toda a família judia daquela época, extremamente unida. As pessoas não se viam apenas como indivíduos, mas principalmente como membros de um grupo social, de uma grei, de um rebanho onde as individualidades não contavam tanto. Logo, toda oportunidade de reunir o clã, seja em festas religiosas, seja em festas comemorativas de algum aniversário, ou de noivado, ou de casamento era sempre bem vista. Caná, pelo fato de ser um ponto central na Galileia, era quase sempre o local escolhido para se reunir o clã, quando eles aproveitavam a ocasião para se confraternizarem. As distâncias, mesmo sendo pequenas, já que Caná estava a cerca de 12 quilômetros de Nazaré, levando cerca de 4 horas para ser coberto a pé, obrigavam os viajantes a permanecerem por alguns dias juntos. Deste modo, os primos faziam amizades e isto permitia que os se vissem várias vezes por ano. Nestes encontros onde adultos discutiam assuntos gerais e os moços se divertiam, vinha a família de Zebedeu de Cafarnaum, casado com Salomé, irmã de Miriam, trazendo seus 2 meninos e uma gentil moça, únicos rebentos que Deus lhe dera. Jacob e Yochanan, filhos de Zebedeu, eram 2 pérolas raras de bondade e inteligência, sendo prestativos e polidos. A jovem Joana era um tanto tímida, porém viva e diligente, sendo sempre a primeira a chegar na cozinha e desenvolver quitutes novos e diferentes, pois era dada a invenções culinárias, que faziam a alegria dos demais. A moça estava noiva para casar com um homem de boa sociedade de Cesareia, chamado Susa, que pertencia à corte de Herodes Antipas. Jacob, o primogênito, era calado, porém uma águia em termos perceptivos, tendo um poder de análise e síntese de fazer inveja a qualquer um. Era, no entanto, um rapaz taciturno, dado a dores de cabeça cachapantes e tremores incontroláveis, que beiravam a epilepsia, tendo estranhos sonhos e visões, que o perturbavam grandemente.
Yochanan, o irmão mais moço, tinha uma voz tonitruante, e um verdadeiro poeta, escrevendo bem em aramaico e grego. Zebedeu era o lorde de Cafarnaum, e proporcionara excelente educação aos filhos. Tratava-se de um homem rico, culto, poliglota, bem posto na vida, que frequentava a corte de Herodes e fazia negócios com judeus e gentios. Era dono de uma flotilha de barcos e parte de sua renda provinha das águas do mar da Galileia e outra parte de um grande bazar em Cesareia onde comercializava um pouco de tudo. Em companhia da família de Zebedeu, estava seu irmão mais moço, Oséias, sua esposa e seus 3 filhos, Shimon, André e Elisa. Com exceção do franzino Elisa, vítima de dores pulmonares e reumática precoces, todos eram saudáveis e robustos. Por conta da complexão débil, o jovem Elisa viveria apenas até os 15 anos, idade em que seria cometido de forte gripe, que se transformou em pneumonia e o levou prematuramente para a sepultura. Shimon era um jovem forte, robusto, de complexões bovinas e tinha um olhar arguto, raciocínio rápido e uma língua ferina por vezes, especialmente para falar mal de romanos, samaritanos, idumeus e outros para quem torcia o nariz, sem pejo, na frente de quem estivesse. André, mais comedido, além de falante, mas não eloquente, de grande tirocínio para negócios e coisas práticas, era pessoa de bom senso e de organização. Em sua mente, as coisas se encaixavam com velocidade e planos se lhe afiguravam sem grandes embaraços. Tornou-se, por causa dessas características, o principal negociante de seu pai. Eles também, em sociedade com o tio, tinham vários barcos, com que exerciam, bem-sucedidamente, atividade pesqueira no pescoço mar da Galileia. Com menos frequência, Yochanan ben Zechariah, filho de Isabel, se encontrava com os primos. Em razão das distâncias, ele não viajava para Caná. Ao invés disto, Zechariah recebia clã 3 vezes por ano, nas festas de Shavuot, Pentecostes, Sucot e Tabernáculos, e no Pessach, Páscoa. Ele abrigava uma parte da família na sua casa, e a outra parte, nos jardins, em tendas confortáveis. O velho sacerdote amava ver a casa cheia de rapazes saudáveis e joviais, em contraste com a figura do sisudo e amargurado Yochanan. Yochanan tinha real ascendência sobre os demais primos. Em parte, porque era o mais velho, mas principalmente pelo fato de ser aluno do templo, ou, praticamente, conforme almejava o pai, uma Koanim, um futuro celebrante dos mistérios de Deus. Yochanan patenteava a sua superioridade intelectual, seu espírito de liderança inala, com palavras de fogo, disposições e exegeses da lei claras, em retórica de fazer inveja a qualquer Kohen Gadol, sumo sacerdote. Seus primos o respeitavam, seu relacionamento com Yochanan, o homem de Deus, era excelente. Amavam-no e respeitavam-no mais do que seus colegas da escola do templo. A infausta notícia de que Yochanan fora rejeitado pelo templo e que partira de sopetão para Engadi, juntando-se aos estranhos essênios, caiu sobre seus primos como um raio em dia claro. Jamais alguém poderia duvidar de suas excelsas qualidades morais e conhecimentos precisos da lei, portanto, só existia uma explicação plausível para todos: perseguição pelo fato de lhe não ser de alta linhagem, pois o pai era sacerdote da classe de Ovadiah, Abdias, apenas a 8ª, numa relação de 24 tipos diferentes de classificação sacerdotal. Zechariah não iria desfazer esta suposição, dizendo que seu filho era um homem arrogante, de cessos, capaz de levar qualquer mestre à loucura, apenas para ganhar uma discussão sobre um aspecto tolo ou insignificante da lei. Pelo contrário, achou a desculpa inferida por todos como conveniente e, quase sem querer, acabou por concordar que o melhor lugar para aquele homem que se pronunciava santo era entre os essênios, já que ele era, desde pequeno, de coração, um piedoso. Enquanto os primos se encontravam e festejavam algum evento que lhes era importante,
à exceção da família Iesua, que continuava em seu doce exílio egípcio, tornando-se um homem robusto, de feições másculas, de corpo bem proporcionado e de mente extraordinária. No entanto, sua memória não era esquecida e nem apagada entre seus familiares e Miriam sofria a ausência de seus 2 filhos. Ela havia ido a tornar-se homem nos encontros familiares e recebia notícias de Iesua, através de Iosepe de Arimateia, mas nunca discutiam o verdadeiro motivo de tê-lo enviado para tamanha distância. Para todos os primos e familiares, Iesua ficara com os terapeutas porque era dotado de faculdades curativas e, portanto, deveria prosseguir com seus estudos junto àquela comunidade. Histórias de rei de Israel, sucessor herdeiro legítimo do trono eram assuntos proibidos, jamais ventilados nem entre os próprios pais de Iesua. Em parte, com medo de represálias da família de Herodes, em parte, por uma certa desconfiança de Zebedeu de Cafarnaum, pois ele era um homem da corte de Herodes Antipas, e principalmente, porque nem Iosepe ben Jacob, nem Miriam, desejavam se tornar reis de Israel. A lembrança de Iesua, no entanto, ficaria reavivada de forma perigosa, num certo dia da festa de Succote, que começava no dia 15 do mês de Tisri, quando toda a casa dos Davi foi até Jerusalém, abrigando-se em tendas armadas, especialmente para tal finalidade. Era o ano 17 depois de Cristo e Iesua já contava com 23 anos, tendo ficado afastado da família por longos 10 anos. Iosepe de Arimateia veio de casa para cumprimentar seus parentes por afinidade e relatar as últimas notícias que recebera de Iesua. Sentou-se junto de Iosepe ben Jacob e dos demais parentes e, após algum tempo, passou a contar-lhes, inadvertidamente, as notícias de Iesua. Iesua causava grande comoção em Alexandria e era um dos dramaturgos mais requisitados para curar doenças e aliviar os sofrimentos do corpo e da alma. Iosepe contou-lhe um fato, ocorrido 2 anos antes, que elevara o nome de Iesua perante os alexandrinos. Todos fizeram silêncio e passaram a ouvir atentamente a estranha história. Iosepe contou que Iesua conseguira curar um menino portador de idiotia em plena praça pública e que, depois disso, sua fama crescera rapidamente. Iosepe de Arimateia, displicente, tratou de um assunto que não devia. Após falar do sucesso de Iesua em Alexandria, mencionou que era hora de o rapaz voltar para ocupar seu lugar em casa. Afinal de contas, já se haviam passado 10 anos e ninguém havia molestado a casa de Davi nesse período. E, empolgado pela ideia, Iosepe arrematou, dizendo, afinal de contas, Iesua é o legítimo sucessor do trono de Israel. Ele precisa retornar à sua terra para ocupar o lugar que lhe pertence por direito. Jacob, irmão de Iesua, escutou a história e ficou aturdido. Sabia que Iesua havia sido enviado para desenvolver seus dons taumatúrgicos e aprimorar sua educação, pois a mãe vivia dizendo que, algum dia, ele seria um grande homem no templo ou no Sanharim. Porquanto essa história de trono de Israel, de lugar de direito, era ali completamente nova. O que significava tudo aquilo? No outro dia, Jacob, aproveitando-se de um momento a sós com Miriam, foi conduzindo a conversa de forma matreira e ardilosa, para que a boa mulher revelasse tudo. Aos poucos, falando uma coisa e omitindo outra, Miriam contou como se casara com o pai, da grande casa do avô, de como nasceram os gêmeos, da perseguição de Herodes, da fuga para Alexandria, da estada naquela cidade, e de como retornaram para Jerusalém e, com um pingo de angústia e uma leve e bem disfarçada revolta, como foram obrigados a se esconderem num lugar desprezível, sem atrativos, como Nazarete. Não que vivessem em miséria e necessidades, mas a casa do avô Jacob era muito mais confortável e os recursos muito mais fartos, tendo serventes para fazerem os trabalhos, os quais agora era obrigada a fazer junto com as 2 filhas. Jacob entendeu então que a família se escondia porque Iesua era o herdeiro do trono de Israel, e, movido por esse assunto, acabou, certo dia,
conversando com os irmãos e, de certa forma, transmitiu-lhes a falsa ideia de que, se viviam de forma simples, sem luxo e riquezas, o culpado era Yeshua. Em verdade, não era, mas, de certo modo, uma série de circunstâncias em que ele estava envolvido havia sido a causa da perseguição e do medo de que algo pior poderia ocorrer. Diante disso, os irmãos passaram a sentir certa aversão pelo desconhecido, que não viam fazia mais de 10 anos. Samangelaf, o principal protetor espiritual de Yeshua, era um espírito que havia alcançado sua maioridade espiritual na Terra. Ele fora de vital importância nos tempos da formação da terra dos faraós, tendo comandado uma vasta operação que resultará na limpeza do astral inferior, aprisionando demônios tenebrosos, tais como Apopes. Ele viera do mesmo planeta que dera origem a Mitaton e do próprio Orofiel, tendo se tornado um dos mais aguerridos comandantes de guardiões astrais, junto com Sansavi, Sanvi, e vários outros. Quando o mensageiro começou a sua descida vibracional em direção à matéria, Samangelaf, já um espírito do mundo mental inferior, candidatou-se para tornar-se o seu guarda pessoal, baixando ele também seu campo energético para recuperar o corpo astral. Mantiver a sua aparência antiga, quando, na realidade, no mundo mental, sua aparência era completamente diferente, sendo conhecido por outro nome. Samangelaf, pessoalmente, ou através de uma coorte de espíritos guardiões, velavam por Yeshua e Yehudá, e se aproveitavam dos momentos de sua alvidência para prosseguirem no despertamento de suas faculdades. Eles intuíam com mensagens curtas e objetivas, o que reacendia seu enorme conhecimento de todos os assuntos. Deste modo, através da vidência e da intuição dada por Samangelaf, Yeshua pôde constatar a influência do pensamento das pessoas, assim como suas atitudes e crenças. Ele não permanecia constantemente ao lado de Yeshua, mas acompanhava, através de seus obreiros, as diversas etapas de sua existência. Yeshua conseguia visualizar os espíritos que perambulavam pelo local de cura dos terapeutas e pelas ruas. Bastava, para tal, concentrar sua atenção, e eles surgiam como eram de fato. Ele observava como eles estavam sempre misturados aos seres humanos, vivendo em sua atmosfera. Isto era particularmente verdade, quando se tratava de espíritos embrutecidos, cuja carantonha era de meter medo. Muitos se apresentavam como verdadeiros aleijões e estudavam odores putrefatos, como se estivessem ainda presos a um corpo em decomposição. Os G-Books, obsessores espirituais, eram atraídos pelo pensamento nefasto de cada ser humano, procurando conviver com ele como se fosse um semelhante. Os bêbados atraíam espíritos que se compraziam com as evolações etílicas, assim como os corruptos atraíam espíritos demoníacos, que os insuflavam a serem ainda mais devassos e corrompidos. Por outro lado, havia um discípulo do terapeutas que era um homem reto, de pensamentos elevados, sempre disposto a ajudar os pobres e desvalidos. Yeshua observou que nenhum demônio se aproximava dele. Deduziu, corretamente, que como sua aura era límpida e cristalina, isto o protegia de influências perniciosas. Pelo contrário, ele via, vez por outra, bons espíritos lhe insuflar ânimo e bons fluidos. Fica facilmente evidenciado que a qualidade dos pensamentos e atitudes atraía espíritos semelhantes. Yeshua concluiu que a única forma de se livrar do mal era orar, para se ligar a espíritos benfazejos e vigiar seus pensamentos, para que nunca caíssem de um padrão elevado de qualidade. Assim que um pensamento mais pernicioso aparecia na mente, ele deveria ser rechaçado com vigor, através da prece e da substituição pura e simples das mais altas expressões de amor. Yeshua também via quando espíritos tenebrosos sugavam as energias dos animais oferecidos em sacrifício, o que ocorria principalmente nos templos dedicados aos deuses pagãos, local em que se concentrava grande número deles. Observar atentamente como eles se compraziam em fazer isso,
como se as energias dos animais lhes fosse poderoso alucinógeno. Ademais, constatou que, vez por outra, dependendo do ofertante, de suas intenções, da força de sua fé e dos motivos nobres que, às vezes, empolgava o fiel, esses fluidos eram devidamente aproveitados por espíritos benfazejos, que envolviam o solicitante como que num manto protetor, o que lhes dava novas forças e lhes revitalizava o sistema nervoso. Era praxe a doação de animais, desde pombas até carneiros, para serem sacrificados no altar do Senhor. Yeshua nunca se mostrara satisfeito com tal prática, mas fazia parte dos costumes dos homens de então. No entanto, ele observara que assim que o animal era atingido pela faca para que sangrasse até a morte, sempre existiam um ou mais espíritos especializados que retiravam a alma do infeliz, levando-o adormecido, como só há de acontecer, para os planos dementais. Desta forma, o animal também evoluía com seu sacrifício, pois Deus usa o mal sempre para o bem. Enquanto um gêmeo se desenvolvia em Alexandria, o outro em Caná também era assaltado por novas revelações espirituais. Ieda começou a ver espíritos, depois dos 14 anos, e os piores espíritos pareciam ter respeito por sua figura. Sua vibração espiritual era diferente de Yeshua, pois enquanto este tinha um enorme amor fraterno e exudava esta sutil vibração, envolvendo os piores obsessores, Ieda tinha uma vibração mais guerreira, menos amorosa, afastando-os de Bux com uma vibração de autoridade e força. A força mental de Yeshua era, no entanto, superior, pois ela modificava as intenções dos obsessores, enquanto que Ieda os mantinha afastados. Um era o amor personalizado, o outro era o guerreiro da fé. A rotina de Yeshua junto aos terapeutas era frugal e severa. Acordava antes de o sol nascer para fazer orações. Após as preces de louvor à criação divina, todos se lavavam e iam trabalhar. Yeshua trabalhava duramente, pois exercia ali o ofício da carpintaria aprendida com o pai, assim, construía casas e assentava telhados. Isso exigia o uso de força física, a qual Yeshua tinha de sobejo. Com 1,85 m de altura, desenvolverá-se de tal forma que se tornou um homem de complexão robusta, com cerca de 90 quilos, ossos fortes e voz potente, barítona, melodiosa, magnífica na entonação de cantos de glória ao Senhor. Na festa de Sukkot, em que cantavam Hallel, sua voz chegava afinada e encantadoramente ao ouvido de todos. Suas palavras lhe saíam da boca em perfeita dicção, e as notas musicais ecoavam no ambiente como se pertencessem a um coro divino. Sua musculatura era rígida, estriada, sem adiposidades que pudessem enfiar a silhueta. Tinha um andar firme, rápido, determinado, com uma elegância natural, que extraía suspiros das moças. Era considerado por muitos gregos de Alexandria como um apoio renascido pela sua rara beleza. Yeshua era também extremamente simpático, porquanto tinha o mais cativante dos sorrisos, a mais sonora das risadas e o humor mais alegre, espontâneo e sádio que se poderia desejar num jovem casto e sociável. Para coroar este espírito admirável, o seu trato com as pessoas era singular, sempre com uma palavra amiga, um modo jovial, mas sereno, e um sorriso elegante a mostrar uma carreira impecável de dentes brancos. Após o almoço em conjunto com os demais membros, Yeshua se dedicava aos estudos, para o que, quase sempre, enfurnava-se entre papiros antigos amontoados na biblioteca de Alexandria. Algumas vezes era acompanhado por alguns irmãos da ordem, que abusavam de sua gentileza na tradução de textos redigidos em línguas que Yeshua aprendera, com velocidade impressionante. No final da tarde, retornava ao templo dos terapeutas e dedicava 1 ou 2 horas às curas, à imposição de mãos e esporádicos aconselhamentos a doentes. Depois do jantar frugal, faziam mais orações diante do leito e se recolhiam cedo para cedo retornar à faina diária. Certa tarde,
Quando Yeshua tinha pouco mais de 20 anos, ele se dirigiu à biblioteca de Alexandria, como fazia costumeiramente, e, na frente do prédio, havia uma praça onde perambulavam vendedores, compradores e mendigos de toda a sorte. Vez por outra, quando tinha alguns trocados, ele os dava para alguns homens velhos e alquebrados que faziam parte da multidão de pedintes. Tinha sempre pouco mais de 2 horas antes do início das sessões de cura, da qual participava como membro pleno de um grupo de 6 pessoas, para imposição de mãos. Aproveitava esse tempo para ir a pé até a biblioteca, uma caminhada de 20 minutos por ruas tortuosas, e lá ficava de meia hora a 40 minutos entretido na leitura de algum manuscrito que lhe caísse às mãos. Naquela tarde, na praça que antecedia a biblioteca, sua atenção foi atraída por um homem que batia furiosamente em seu filho. Ele já os havia visto antes, mas não prestara muita atenção, pois o menino vivia quieto e recluso em si próprio. Era um menino que aparentava uma idiotia profunda, acompanhado de seu pai, que mendigava, pedindo pelo seu filho retardado. O menino normalmente ficava prostrado pelo solo, retorcido como uma árvore seca, babando e balbuciando palavras desconexas e sons estapafúrdios. O pai era um bêbado inveterado que, muitas vezes, o largava sozinho para ir até a taverna mais próxima, para se embriagar, deixando o filho amarrado. O infeliz menino era normalmente quieto, mas naquele dia, ele estava fora de si. Gritava, como se estivesse sendo espetado por 1000 diabos e movia-se de um lado para outro, num movimento cadenciado e irritante. Seu pai o surrava impiedosamente, urrando para que ficasse quieto. Um largo grupo de pessoas assistia ao tenebroso espetáculo, com sordidez e alegria malsã. E Yeshua chegou à praça na hora em que viu o pai espancando o garoto de 10 anos, que fisicamente parecia ter 7 anos. O primeiro impacto de Yeshua foi de dúvida e estranheza. Ele viu, em volta do rapazinho, 2 seres altos, macérrimos, longilíneos, vestidos com longas capas negras envolventes. Eles apresentavam no lugar de mãos, 2 garras de agarre curvas e afiadas e, através dos capuzes, podiam-se ver feições cadavéricas, patibulares, caliginosas. Sua primeira impressão era que se tratava de seres físicos e, quando a mão do pai atravessou o braço de um deles, ele pôde observar que se tratava de 2 obsessores espirituais da pior espécie. E Yeshua condoeu-se com a situação do menino. Fisicamente, apanhava do brutamontes do pai, espiritualmente, estava envolvido por energias enlouquecedoras. Assim, movido por comiseração, aproximou-se resolutamente dos 2 e falou com voz forte e autoritária: "Pare de bater no menino." Um silêncio quase mágico e instantâneo se fez. Somente o menino continuou a gritar, cada vez mais freneticamente. Furibundo, o pai se virou para ver quem o repreendia em público e respondeu-lhe, vociferante: "Quem manda nele sou eu." E Yeshua sentiu tremenda força surgir dentro de si, como se tivesse sido insuflado por poderoso vento, e lhe respondeu: "Afaste-se, homem. Deixe-me cuidar do menino." Ora, um homem que usa o próprio filho, um aleijão, para ganhar a vida, não se intimidaria com as palavras de um jovem. Entretanto, subitamente assoberbado por indefinível peso, manteve-se chumbado ao chão. Pasmo, deixou que Yeshua se aproximasse. Os 2 obsessores mantiveram-se parados e olhavam-no hirtos como 2 estátuas. Em torno dos espíritos malévolos, surgiram luzes indistintas, que pareciam reter os 2 demônios numa prisão luminescente. Yeshua levantou os braços e disse: "Deixem este menino para sempre e jamais tornem a perturbá-lo." Um turbilhão de luz envolveu os obsessores e, subitamente, foram levados para outra dimensão espiritual por guardiões astrais. Nesse instante, Yeshua, absolutamente consciente de tudo o que acontecia, vendo os fenômenos com absoluta clareza e sentindo infindo amor pelo pobre menino, aproximou-se dele e pôs-lhe as mãos sobre a fronte.
Os espasmos do idiotizado ser diminuiu rapidamente, seus gritos transformaram-se paulatinamente em lamentos e gemidos. Quem pudesse ver o que estava acontecendo no plano espiritual, veria que Yeshua injetava enorme quantidade de energia no cérebro do garoto, o que ocasionou limpeza completa no pobre infeliz, porquanto a ação dos obsessores sobre seu corpo havia impregnado de miasmas viscosos, os quais se lhe haviam infiltrado profundamente em todos os centros vitais e circulavam pelo interior de seu corpo espiritual. Seu cérebro estava profusamente impregnado de fluidos degeneradores, e somente o cerebelo demonstrava alguma atividade elétrica. A energia emanada de Yeshua, guiada por sua poderosa mente, limpava, com grande rapidez, o cérebro, à medida que esses benéficos fluidos entravam no aparelho físico do menino. Os seus neurônios pareciam acender e a ação fluídica de Yeshua possibilitava uma nova existência para o garoto. No entanto, era possível se ver que grande parte da rede neuronial estava definitivamente afetada. O menino jamais viria a ser completamente normal. Depois de passados 2 minutos dessa operação, Yeshua voltou-se para o público, que o olhava com um misto de estupefação e incredulidade, e disse com voz grave, tonitruante, falando em grego, a língua mais falada da época, naquela cidade: olhem bem para aquele que não soube fazer jus à riqueza, abusou do poder que lhe foi conferido e levou pessoas infelizes ao desespero e ao crime, pois há homens que, para ganhar o mundo, perdem o espírito. O pai do pequeno ser idiotizado começou a mexer-se e, atordoado, viu que Yeshua ainda impunha as mãos sobre o filho. O brutamontes, ainda sob o efeito dos fluidos tranquilizantes que Yeshua lhe havia ministrado, viu também forte luz cercando Yeshua e o menino. Em sua ignorância, imaginara ver um Deus e, amedrontado, caiu de joelhos e, com os braços levantados, falou: o grande Ra que veio dos céus para nos guiar, ajude o meu filho. Neste instante, o grupo de 30 e poucas pessoas que estavam em volta, prosternou-se, gritando em frene, e salve, ó grande Ra, e salve, ó enviado de Pitá. A algazarra tomou conta da praça, e, de certa forma, cortou a concentração que envolvia Yeshua. O jovem taumaturgo pareceu recobrar sua plena consciência, pois estivera em transe, de tão concentrado que estivera na operação espiritual que realizara. No entanto, na hora em que ia retirar as mãos impostas, o pequeno idiota segurou-o com firmeza e, puxando-lhe uma das mãos para sua pequena boca torta e babada, depositou sobre ela um ósculo prolongado, o que fez Yeshua ajoelhar-se perante ele e abraçá-lo, num gesto de imenso amor fraternal. De seu peito e frontal saíram chispas douradas, luzes possantes que atingiram o menino e que o revitalizaram ainda mais. A plebe foi se aglomerando em torno de Yeshua e, confundindo com o Deus Ra, começou a lhe solicitar que curasse isto e aquilo, enquanto que o jovem estava atônito com aquele movimento em torno de si. Aos poucos, recuperando sua plena consciência do eminente perigo de ser assoberbado pela matula em frene, retirou-se do meio da turba e, com 2 ou 3 empurrões, desvencilhou-se da malta e saiu andando celeremente da praça, por uma rua lateral de pouco movimento. Andou rápido por uns 2 quarteirões, até que pôde se livrar dos últimos incômodos que o perseguiam tenazmente, atrás de lenitivo para seus males. O alvoroço ocorrido na praça com a cura ou, pelo menos, com o aquietamento do menino fez com que, naquela mesma tardinha, as pessoas comentassem o que fizera o divino estranho. Embora havia anos que estivesse na cidade, por não ser de muita conversa, quase ninguém o conhecia. Um dos presentes lembrou-se de que ele era um judeu alexandrino que fazia parte da seita dos Baltusianos, pois seu sotaque não negava sua procedência judaica. Dessa forma, por informações colhidas aqui e acolá, descobriram o paradeiro de Yeshua, e, ao entardecer, mais de 2.000 pessoas faziam grande alvoroço no bairro dos terapeutas, pela reivindicação de que o taumaturgo curasse seus males,
opinasse sobre investimentos, desse bênçãos e fizesse milagres. A balbúrdia tomou proporções calamitosas, pois Alexandria, mesmo sendo uma grande cidade, não era tão grande que um milagre daquela envergadura passasse despercebido. No mesmo dia e nos dias subsequentes, milhares de pessoas se concentraram às portas da casa dos Baltusianos, exigindo curas, bênçãos, amuletos e outras coisas, até mesmo de moldes despropositados. O presidente do grupo procurou conversar com a multidão, mas foi em vão, pois os alexandrinos estavam irredutíveis. Todos queriam ver Jesua e só se aquietaram quando o moço foi trazido a público. Quando apareceu, foi ovacionado como se fosse um deus descido à terra. O moço, não acostumado com semelhante tratamento, manteve-se quieto e humilde. A turba logo aproximou-se dele, ansiosa por tocá-lo e suplicante de favores celestiais. Passado o alvoroço, Jesua foi chamado pelo presidente dos terapeutas e teve que dar explicações detalhadas sobre o que acontecera. O futuro divino mestre o fez com tranquilidade e não omitiu nenhum detalhe, mas procurou eximir-se da autoria de qualquer façanha, e atribuiu a Deus o milagre suposto pela multidão. Terminou a prestação de contas com interessante relato: passou-me, num ótimo, toda a vida pregressa daquele menino. Ele foi um conquistador destas terras e, com seu governo tenebroso, sua vilania, seu despotismo, tornou-se um monstro da crueldade e da ignomínia. Ao morrer, foi parar no Gehinnom, inferno, e sofreu perseguições de inimigos, que o levaram ao paroxismo da dor e da derrota moral. Ao renascer nesta existência, trouxe, além dos dois piores adversários de outra vida, um aparelho cerebral danificado pelos anos passados nas furnas infernais. Que Deus se apiede de sua alma. Ele não disse o nome daquele conquistador estrangeiro que maculara a terra do Egito com suas torpezas, pois não achou conveniente que soubessem que ali estava o espírito do poderoso Cambugeia. Este era o nome persa do rei que ficou mais conhecido pelo nome grego de Cambises. Este imperador, descendente de Kurush, conquistara o Egito e tornara-se maldito pela crueldade incomum e loucuras ferozes, além de incontáveis torpezas. Ele havia se matado acidentalmente, com sua própria espada, num ataque de loucura desenfreada. O presidente dos terapeutas emudeceu. Jesua fora taxativo, pois falara de uma outra existência, quando aquele infeliz fora faraó daquela terra. Era uma confirmação importante para a doutrina das vidas múltiplas, doutrina aceita pelos Baltusianos, outra denominação dos terapeutas de Alexandria. O homem mais importante e poderoso daquele reino, que tinha poder de vida e morte sobre todos, fora reduzido a um ser humilhado, ignóbil e lastimável. Que estranha justiça havia sido aplicada! No mesmo lugar onde fora glorificado como filho de um Deus, um ser divinizado, ele estava sendo alquebrado pelo mesmo povo e tratado como rebotalho da humanidade. Nos dias seguintes ao fato, longas filas passaram a ser formadas em torno do templo dos terapeutas. Jesua atendia todos usando, para isso, dois expedientes. Um era a sua própria energia, que doava ao doente, e a outra, um grupo de espíritos comandados por espíritos superiores, sob a tutela maior de Samanjilaf. Entre esses espíritos, estavam guardiões, médicos, psiquiatras, operadores de energias sutis. Formavam eles um grupo de mais de 40 almas, auxiliares de Jesua, que os via e aprendia, dia a dia, a reconhecê-los como amigos. Aos 23 anos, recebeu uma carta de Eusébio de Arimateia, em que este lhe solicitava que partisse de Alexandria e retornasse para Nazarete, já que sua família achava que sua permanência naquela cidade já não era mais necessária. Precisou esperar ainda algumas semanas até que uma caravana, patrocinada por Eusébio de Arimateia, o levasse de Alexandria para Jerusalém, pois de lá ele seria levado para casa por uma escolta do Senhor de Arimateia. Despediu-se do presidente dos terapeutas, dos amigos,
dos parentes que tão amorosamente o haviam acolhido, e partiu de Alexandria, com o coração suspiroso, intimamente sabedor de que nunca mais volveria àquela cidade que tão docemente lhe despertara as mais importantes energias espirituais. Sua chegada em Nazarete foi acompanhada por inúmeros mal-entendidos.